Eles conseguiram! Eles finalmente chegaram à marca de 50 episódios, e para celebrar, o Don Guá de Fabulous Beasts decidiu me surpreender pela segunda vez, não apenas com mais um episódio que não é protagonizado pelo Tianlu, como também é onde nos é introduzido um novo personagem que já tinha aparecido nos trailers, este sendo o Shugou. É um episódio que possui a mesma ideia do anterior, eles nos introduzem um personagem e explicam sobre a sua mitologia, mas aqui a execução é totalmente diferente. Primeiro, eles criam um bom impacto inicial com a introdução do Shugou, que por sinal, Sibu Shang, eu sei que você é mesquinho, mas enganar um ser feito de palha, vendendo uma palha normal como se fosse um produto ignífugo, chega a ser um pouco cruel da sua parte. Ainda mais quando você tenta colocar a culpa no seu cliente quando ele reclama com você. Bem, parece que o seu siriguejo já tem uma certa concorrência no mundo das animações. E o Shugou tem todo o direito de reclamar neste episódio, porque eles nos mostram desde o começo que não apenas ele foi enganado pelo Sibu Shang, como também a vida inteira dele foi horrível. Assim como eu disse na minha análise do trailer da quinta temporada, Shugou é uma escultura de palha que era usada em cerimônias chinesas e destruída logo após as celebrações acabarem. Tipo, eu imagino que qualquer um que estivesse no lugar dele sentiria muita raiva. Mas pior que isso, é mostrado que o Shugou tentou se adaptar ao mundo moderno para ser amado pelas pessoas. Mas mesmo alterando seu corpo, as pessoas continuaram o menosprezando, o que só faz com que a audiência tenha mais empatia pelas frustrações que o personagem teve que sofrer. Frustração, aliás, é algo que o Shugou tem de sobra. Toda vez que ele fica com muita raiva, seu corpo começa a queimar, sobrando apenas a sua cabeça, e ele mesmo precisa reconstruir todo o seu corpo de novo com palha. Este fato, aliás, pode servir como uma possível metáfora para burnout, sabe? Fogo, queimar, burnout, que para quem não sabe, burnout é quando você fica com emoções muito fortes e cansaço depois de muito trabalho ou estudo. Ao menos pra mim faz sentido, e se essa era a intenção deles, então acho que foi uma metáfora muito bem feita. E falando sobre representatividade, eu acho que preciso comentar sobre um fato curioso e talvez polêmico sobre o personagem. É-nos revelado que Shugou não é macho e nem fêmea, e sim um ser sem gênero. E talvez possam ter pessoas que vão dizer que essa é uma representação de pessoas não binárias, e se você acha que Elo é codificado como uma pessoa não binária, ao ponto de se identificar com o personagem, bem, eu não vejo nada de errado nisso, e até apoio. Eu sempre defendi a opinião de que você nunca deve se sentir ofendido por algo mais do que a pessoa que pode se sentir ofendida por aquilo. Eu sempre uso a Derp como um bom exemplo. Muitas pessoas deficientes como eu gostam da personagem e se identificam com ela, a considerando uma codificação de personagem com deficiência. Enquanto muitos fanáticos que não eram pessoas com deficiência ficaram ofendidos com a personagem e quase a fizeram ser banida do desenho. Teve também há alguns anos atrás o caso do Space Jam 2, onde jornalistas americanos queriam tirar o ligeirinho do filme por o considerar ofensivo demais, o que fez com que muitos fãs mexicanos que gostam do personagem se revoltassem na internet, e eles não tiveram escolha a não ser deixar o personagem no filme pela pressão do público latino. E sabe, esses cancelamentos, que em sua maioria são feitos por pessoas de fora das minorias, são muito injustos e ilógicos. Você pode sim não ser de uma minoria e comentar o porquê acha que algo é ou não ofensivo, mas nunca deve tirar o lugar de fala de alguém que é daquela minoria de dizer se acha a representação bem feita ou não. Eu digo tudo isso porque pessoalmente não enxergo o Shugou como uma representação de pessoas não binárias. Tipo, a série deixa bem claro quando o personagem é uma representação de uma minoria, como o Tui/Tony, que é literalmente um coelho bissexual apaixonado pelo Sibu Shang, que foi inspirado no deus coelho da mitologia chinesa, que é o deus da homossexualidade, aliás. Sabe? Algo bem óbvio, bem na cara mesmo. Enquanto aqui, o Shugou é um ser sem gênero, mas eles não parecem ter feito com a intenção de ser representativo. Mas como eu disse, não vou retirar o direito de quem acha que esse personagem é uma boa representação. Eu só estou dizendo a minha interpretação pessoal. Tirando um pouco da mitologia do personagem, uma parte bem curiosa do episódio é que depois do Shugou começar a refletir sozinho sobre sua miserável vida, Chanche aparece e tenta o confortar. E um detalhe que gosto nesta cena é que o Chanche não está sendo egoísta. Sim, ele descobre no meio da conversa que Shugou pode pegar fogo se ficar frustrado, e isso faz com que ele fique preocupado com o bem da montanha, mas isso só acontece no meio da conversa entre os dois. Antes de ele sequer saber sobre este fato, ele já tenta acalmar o Shugou, conversa com ele e o constrói um novo corpo. E sendo um deus da montanha,
Chanche poderia tentar banir ou fazer o Shugou ir para muito longe, mas ele não fez isso. Na verdade, ele diz que a partir daquele dia, ele vai ser o amigo do Shugou e o convida para uma festa dos deuses da montanha. Algo bem gentil da parte dele. E é com esta gentileza que Shugou finalmente relaxa e desaparece com o vento, sendo reduzido a apenas uma semente, que brota no chão e faz com que ele renasça. E quando eu digo renascer, é renascer do zero mesmo. Ele fica sem memórias de o que ou quem ele é. E isso é um ponto negativo do episódio. Tipo, a ideia de um ser que sente muito ódio relaxar com o amor de ter um amigo não é uma ideia ruim. Ainda mais se formos ver ele mudando aos poucos, tirando o ódio de seu corpo e o substituindo pelo amor que nunca sentiu antes. Mas aqui, ele só reseta um personagem de um segundo pro outro. Ficou forçado. Ainda mais que essa é a primeira aparição dele, então nem teve tanto desenvolvimento para essa mudança ocorrer. Então, eu diria que este episódio é um pouco melhor do que o anterior, especialmente porque eu gostei muito de como mostra uma personalidade deste personagem. Nós conseguimos em menos de 10 minutos ter empatia pela vida sofrida dele. E ele teve uma boa relação de amizade com Chanche. Mas, por favor, eles tinham mesmo que colocar um final tão apressado assim? Sem a cena final, o episódio seria perfeito. Mas felizmente até agora a quinta temporada não me decepcionou. E ainda estou muito ansioso pelos próximos episódios. Aliás, o item que o Shibushang pesca no encerramento deste episódio é a cabeça do Shugou.